Olá, prezados alunos e alunas, bem-vindos à nossa 10ª e última teleaula da disciplina de leitura e produção de textos. Bom, como vocês já viram no material didático, obviamente, eu preparei para esse momento algumas dicas e alguns conceitos que vocês devem ter sempre em mente para a elaboração textual de qualidade. A nossa última unidade, ela ficou muito relacionada aos conhecimentos linguísticos, não é mesmo? Vocês estudaram e sabem da importância que tem a nossa língua portuguesa e a preservação dessas regras que fazem parte desse nosso cotidiano linguístico. Há também de se notar que, para uma boa elaboração textual, as questões de formalidade, como nós já falamos, precisam estar sempre muito bem pontuadas na elaboração dos nossos textos. Então, sempre recordar as regras gramaticais é uma boa alternativa. Se você tem o hábito de escrever, ofereça o seu texto para um colega, tenha esse hábito de ler também os textos e as produções de seus amigos. Com essa troca de informações, vocês vão conseguir identificar aquilo que, às vezes, nós pensamos comunicar e nem sempre conseguimos. A troca, a socialização dos seus textos é de extrema importância para o seu enriquecimento. Enriquecimento de vocabulário, enriquecimento das regras gramaticais, enriquecimento do seu mundo intelectual, ok? Pois bem, nós vamos começar agora e vamos passar de uma forma bastante rápida alguns conceitos, algumas regras gramaticais que você precisa estar atento sempre ao elaborar os seus textos, ok? Como nós falamos, na oralidade isso às vezes não fica tão visível, mas na escrita eles chamam uma atenção e bastante séria, principalmente para você que pretende ser professor ou professora. Pois bem, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, vamos chamar assim de dica mesmo, são os cuidados que vocês precisam ter com fonemas que são muito próximos ou ainda fonemas que acabam nos pegando aquela pecinha, né? Como, por exemplo, o uso do C e do S, a troca do G e do J, que é muito comum, não é? Palavras que nós escrevemos com X, mas que nem sempre tem o som do X, tem o som do SC, são algumas das pegadinhas que a nossa língua portuguesa nos faz. O uso dos porquês também, lembrando que o porquê junto é aquele que nós utilizamos com base nas respostas. Lembram disso, né? Nós ensinamos para os pequenos que o porquê separado é utilizado para perguntas e o porquê junto é utilizado nas respostas. Mas por que disso? Primeiro, porque junto é aquele aplicado em frases afirmativas e ele tem uma equivalência a pois e a como. Já o porquê separado está subentendido ali uma palavra, que é a palavra motivo ou a palavra razão. Por que motivo você fez isso? Por que você fez isso? O porquê juntinho e acentuado, percebam que ele recebe um acento circunflexo aqui, ele tem um significado similar à palavra razão ou à palavra motivo. E ele sempre é precedido de um artigo, porque neste caso ele equivale a um substantivo, ou seja, a um nome. E o porquê separado com acento é aquele aplicado apenas em frases interrogativas e eles são utilizados no final das frases. Se você trocar um pelo outro, você corre o risco de alterar o sentido da sua frase, alterar o sentido daquilo que você quer dizer. Uma das coisas que tem me incomodado muito ultimamente é que eu tenho passado por algumas salas comerciais, lojas comerciais, vejo alguns anúncios e eu vejo um certo erro com o uso, por exemplo, da crase. Para muitas pessoas não faz a mínima diferença, mas para quem entende da língua, sabe que a colocação de uma crase no lugar em que ela não deve aparecer pode alterar, sim, o sentido de uma oração, o sentido do seu enunciado, aquilo que você realmente quer comunicar. E assim vale para muitas outras palavras. Preposições, conjunções, artigos mal colocados, até a troca de algum fonema, como, por exemplo, inflação e infração. Troquei apenas uma letra, troquei apenas um fonema, já foi o suficiente para eu alterar todo o sentido da frase. Lembrando que ainda tem aquelas palavras, né, que não existem e que a população inventa, como, por exemplo, seja, menas,
não existem na nossa língua, mas por uma questão de uso, de hábito, elas acabam entrando no nosso vocabulário de uma forma a não sair mais. Então é preciso sim um certo cuidado. Muito bem, dando sequência, olhem só, falei para vocês da crase, não é mesmo? Então vejam que existem elementos que nós chamamos de elementos coesivos, ou seja, são aqueles que vão dar uma unidade ao texto do seu início até o seu fim. E nesses elementos coesivos, nós temos aqui o valor semântico, ou seja, o que realmente eles significam, o que eles querem nos informar. Para isso, cuidado com os pronomes, com as preposições, com as conjunções e assim vai. Eu trouxe para vocês, como eu falei de crase agora há pouco, um exemplo de 4 frases aqui, de 4 períodos, em que nós temos a mesma estrutura. Só que o fenômeno que acontece e o emprego da preposição acaba alterando esse valor, ou seja, altera o valor semântico das frases. Não é a mesma coisa num caso e no outro, ok? Então vejam, o filho puxou ao pai. Observem que aqui esse a é a soma da preposição a mais o artigo o, porque a palavra masculina pai. Formei o ao. Esse é o mesmo fenômeno que acontece aqui, ó, em que eu vou indicar com o uso do acento grave, ou seja, é o fenômeno que nós chamamos de crase, que é a preposição a mais o artigo a. O filho puxou ao pai, o filho puxou à mãe. O que eu quero significar? Que existe uma relação de similaridade, eles são próximos, eles têm feições similares. Então, esse puxar não é do verbo puxar, de puxar algo, puxar a porta, mas sim uma questão de fisionomia, ou física, ou ainda semelhanças que são psicológicas, certo? Agora vejam outro exemplo. O filho puxou o pai, o filho puxou... Opa, perdão aqui que era a mãe. Eu acabei trocando, desculpem, tá? Vamos alterar aqui porque isso tudo é possível. Então vejam, ó, o filho puxou a mãe. Neste caso aqui, eu não tenho o uso da crase. Por quê? Porque neste caso aqui, o puxar, neste último caso, o puxar, ele está realmente relacionado à força física. Aí eu puxar alguma coisa, puxei o pai, puxei a mãe. Então, essa organização, simplesmente pela posição de um acento, vai alterar o significado. Então, lembrem que neste último caso, olhem só, não existe crase porque o sentido não é o mesmo da frase anterior. Muito bem, outro exemplo que é muito comum e nós encontramos em muitos discursos é o uso de ao encontro de e de encontro a. O sentido muda? Muda. Ele foi ao encontro de um amigo. Observem aqui, ó, ir ao encontro, abraçar-se, consagrar, não é? Eu estou ali para falar com um amigo. Agora, ir de encontro a já mudou o sentido. O carro foi de encontro ao muro, o carro foi de encontro ao poste. É o choque, é o contato. Mudou a preposição de lugar, mudou o sentido. Então, muita atenção na hora de vocês observarem a questão das regências também. Esse fenômeno nós chamamos de regência, esse tópico gramatical é a regência. Além disso, nós precisamos estudar a acentuação gráfica e olho na acentuação. Ah, prof, mas há pouco tempo não, porque já faz mais de 10 anos, não é? Mas as pessoas costumam dizer, há pouco tempo as regras de acentuação mudaram. Não, elas não mudaram. Uma outra coisa é que foi eliminada por uma questão de aproximação da língua portuguesa falada no Brasil para a língua portuguesa falada em Portugal. Mas vocês que são jovens já aprenderam nessa nova estrutura ortográfica, que para mim é nova porque eu aprendi na anterior. Mas vocês já aprenderam, vocês estão num processo de formação acadêmica já com essa ortografia que é agora a ortografia oficial brasileira, certo? Do nosso português. Mas ainda é preciso ter atenção. Por exemplo, oxítonas são todas as palavras que têm a última sílaba tônica. E quando que eu uso o acento gráfico, seja ele o agudo ou seja ele o circunflexo, ou seja, o acento de som aberto e o acento de som fechado? Quando as palavras oxítonas terminarem em a, e, em e o.
Já as palavras paroxítonas receberão acento gráfico, agudo ou circunflexo quando terminarem nessas letras aqui. PS, N, o ão, não é? Observem que aqui eu tenho um tio, e é tio mesmo. L, I, R, A, X e U. E as proparoxítonas, lembrem, todas elas são acentuadas. O que é preciso levar em consideração é que muita gente acha que pela palavra ter o tio, ela já recebe um acento. Não, o tio ele não é um acento. O tio é um recurso utilizado na língua portuguesa para indicar a nasalização de sons. Então, ele é chamado, na verdade, de diacrítico e não de acento gráfico. Ele está numa outra categoria. Então, sim, uma palavra em português, ela pode ter um acento gráfico e um tio junto. Esse é o caso, por exemplo, da palavra ímã, da palavra órgão, que tem tanto o acento gráfico quanto o uso do tio como diacrítico para indicar a nasalização. Muito bem, e aí, para nós fecharmos, olhem só, palavras que recebem, prestem atenção, acento, mas fogem àquela regra. Por quê? Porque neste caso aqui, nós temos um fenômeno que nós chamamos de hiato tônico, certo? Esse hiato tônico é formado sempre pelas letras I ou pelas letras U. É o caso da palavra Itajaí, que é uma oxítona terminada em I, mas recebe acento. Da palavra saúde, olhem só, é uma palavra paroxítona terminada em E, recebe acento. A mesma coisa Camboriú e a mesma coisa saída. Sempre que o hiato tônico for formado por essas letras, ele recebe acento. A palavra tainha e a palavra rainha, por que não recebem? Justamente pela presença do NH. Essa nasalização elimina da palavra o uso do acento. Pessoal, essas e outras regras, elas são muito importantes. Vocês vão trabalhar com alfabetização, vocês vão trabalhar com as crianças lá nas séries iniciais. E mais do que ninguém, vocês precisam dominar muito bem a língua portuguesa para dar conta de orientar as crianças na sua produção oral e na sua produção escrita. Por hora eu fico aqui. Lá no ambiente virtual teremos mais participações e mais novidades. Um grande abraço para vocês, sucesso nos estudos e até breve.